Olha, é às vezes um pouco difícil, né? A criança gostar de ir para a escola, se adaptar, principalmente aqueles que vão pela primeira vez. Esse é o tema que nós vamos abordar aqui hoje, porque o ano letivo começou, para agora com o carnaval, depois retoma para valer. E aí, o que a gente faz para a criança se adaptar à escola? Vamos conversar com Simone Januário, é psicóloga, está aqui hoje com a gente, para a gente avançar nesse tema e ajudar muitas pessoas que estão lá do outro lado da telinha. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação em tê-la conosco. Prazer é meu. Principalmente para quem está colocando o filho pela primeira vez na escola, tem aquele cuidado, a criança vai chorar, eu quero ficar junto. Como é que deve ser o comportamento dos pais em relação à criança que vai pela primeira vez à escola ou para aquela criança que muda de escola, que também tem uma certa dificuldade de se adaptar. Isso. O começo do ano escolar, independente da idade da criança, é um momento muito interessante para os pais, para a escola, reconhecerem a criança. Conhecerem a criança que chega pela primeira vez até a escola, conhecer a família e estabelecer estratégias com essa criança, né? A criança pequena, ela tem duas fortes influências, né? Que é a da mãe, né? E da experiência que ela tem por perto dela na escola. Às vezes a mãe fica né, é tão difícil para a mãe deixar a criança ir para a escola e perder aquele contato gostoso que é o de estar com a criança, que isso dificulta um pouco a adaptação da criança. É importante perceber que para a criança ir para a escola pela primeira vez é ir para um ambiente que para ela é completamente estranho. Né? Embora junte com outras crianças Embora também. junte com outras crianças. Mas, por exemplo, as crianças de 2 anos, né, que estou pensando numa criança que está na educação infantil formal, né, que está chegando na educação infantil, não a criança de berçário. Uma criança de 2 anos ainda é uma criança que brinca junto, mas ela não interage uma criança com a outra criança, né? Então, todos brincam de massinha. Mas não estão brincando de massinha, me empresta um pouco da sua, eu tenho um pouco dessa daqui, que é diferente, e a gente estabelece trocas. Nessa fase, a criança ainda está no que a gente chama de egocentrismo, que não é egoísmo, né? Ela ainda está no mundinho dela. Então, quando uma criança chora, todas começam a chorar ao mesmo tempo, mas não porque tem uma empatia ainda estabelecida, porque se assustam, porque, né, um está chorando, né? É como quando a gente ri de uma piada, mas não entende direito a piada, né? Uhum. Você está rindo e pergunta para o colega, mas eu não entendi, eu também não, mas está todo mundo rindo, né? Agora, nessa fase que brinca com massinha e tal, parará, evolui para uma outra que brinca de morder. E é uma coisa engraçada porque acontece sempre. Eu tenho 3 filhos e tenho 3 netos. Meus 3 filhos foram vítimas de mordida e deram também. E os netos também. Quer dizer, Sim. é uma coisa que é normal acontecer. Com 2 anos, que eu dei, por acaso, o exemplo da massinha, mas, simbolicamente, é a idade de brincar com massinha, né? É comum nas escolas receber mordidas e dar mordidas. E aí, tanto a família quanto a escola vai estabelecer estratégias, primeiro, para que essa criança, para que o mordedor não fique marcado, né, e não sofra ali algum tipo de sanção social das outras crianças e das outras mães, né? E que aprenda que existem outras maneiras de se comunicar, que não precisa se comunicar pela mordida, né? Porque a mordida, ela comunica alguma coisa, né? E o mordido, né, precisa ser cuidado para que ele não crie com a escola uma sensação de dor, né, de machucado, do lugar que você vai para ser agredido, né? Então, é muito comum, sim, é uma fase, sim, mas que precisa ser bem trabalhada pela escola e pela família. Como é que a gente escolhe uma escola para botar o filho pela primeira vez ou para transferi-lo, se for o caso?
A primeira coisa é procurar uma escola que tenha a ver com o que você entende por educação, né? Não adianta colocar numa escola, na escola da moda, se aquela moda parece esquisita para você, né? Hoje existem escolas de várias filosofias, de vários métodos, e os pais devem conhecer antes de levar a criança, né? Numa segunda visita, é interessante levar a criança e ver como é que as pessoas da escola lidam com a criança durante a visita. Como é que as outras crianças da escola se comportam, né? É um clima amistoso entre as crianças, as crianças são quietas demais, elas são agitadas demais. Quais são as sensações que essas crianças e essa escola transmitem? Para escolher, no final, é legal perguntar para a criança, né, depois que os pais têm ali 2 opções, ou uma opção que seja, estamos pensando em te levar para essa escola. O que você acha? Né? Tanto para a mudança, quanto para a primeira escola, é legal saber como é que a criança se sentiu. Todo o processo de adaptação, inclusive o escolar, a fase que precede a vivência, ela é muito importante para facilitar a adaptação do sujeito. Pré-escola. Muita gente fala assim, mas é covardia você botar a criança na escola, criança nessa idade precisa estar junto da mãe. Mas eu percebo, por exemplo, na criação dos meus, que a gente tinha que trabalhar, né, que se tornaram pessoas mais emancipadas do que outras da mesma idade que ficaram lá no colinho da mamãe. Ficaram do colinho da mamãe, ficaram com o que o pessoal debocha e fala que tem mamãezada na parada. E quem foi para a escola cedo tem mais emancipação. Vou pedir para a gente avançar no tema, que eu acho que é muito importante para o pessoal que está em casa, nessa fase aí de colocar o filho na escola ainda, né? Depois do carnaval, é claro. Mas a gente já volta com a Simone Januário, psicóloga, avaliando a questão da adaptação escolar. É já já, não saia daí.